E aí, vamos lá ver. Esperar só o Vitor entrar, vocês entrarem. Esperar que vocês cheguem por aqui. O Vitor já está na área, vou só escrever aqui o nome dele. E cruzem os dedos para que agora esteja tudo bem, tá? Bora lá. Sintam-se acenados e abraçados. E eu já vou convidar, aceitar aqui o convite do Vitor. Vitor, Oi, mas está que congelado de novo. Que coisa engraçada, também não sei o que é isso. Eu não sei se vale a pena experimentar colocar no 4G. Ah, caso contrário, a gente vai ficar só com o teu áudio. Deixa eu perguntar se as pessoas te escutam. Pessoal, vocês estão escutando o Vitor falando ou só eu que estou escutando? Como é que vocês veem a imagem dele? Congelada? Porque em último caso, para a gente não perder tanto aqui, a gente, a gente continua falando e espera pelo menos alguns minutos a ver se a imagem do Vitor resolve aparecer. Olha, Vitor! Ah, descongelou, agora descongelou. Maravilha, era Muito só para bem. testar a gente, né, era, Vitor? Então. Mas já chega a quarentena, né? A gente ficar de quarentena e congelado ainda é demais, né? Nossa, não ia dar certo isso. Eu já estava ficando nervosa, com a saudade danada de ver você, mas Então, deixa eu só verificar que os comentários chegam um pouco mais tarde, mas isso. como é que tá a imagem do Vitor agora? Já aparece para vocês? Porque para mim, para ele, estamos normais. Como é que tá para vocês? Eu vou esperar o feedback de vocês, só para poder. Agora vai, né? Eu acho que sim. Ai, Janei falando. Mas, Vitor, olha, sou muito grata de tu tirar o teu tempo. Pronto, obrigada. Muito grata de tirar o teu tempo para estar aqui conosco, né? Tu que trabalha com todas as áreas de empresários, deve estar escutando agora uma enxurrada de necessidades, de cenários diferentes, né? Enfim, e eu te conheço, eu conheço teu trabalho, não só o trabalho no Empretec, onde eu te conheci, e que eu falei eu fiz uma referência de que o Empretec para mim, para quem não conhece o Empretec é um curso de 6 dias de imersão dentro do Sebrae e o Vitor foi um dos meus facilitadores lá dentro Bem. e eu disse o Empretec para mim foi entrar numa sala com espelhos por todos os lados. Eu nunca tinha tido a possibilidade de me enxergar da forma como o Empretec me fez e me obrigou a me enxergar com todas as qualidades e defeitos. Então, eu sou muito grata ao processo do Empretec e a vocês que tiveram uma harmonia muito linda de conduzir o grupo, de me conduzir. Então, eu sou muito agradecida não só por isso, mas pela condição que demos continuidade depois, na consultoria, na mentoria, enfim, no respeito, na amizade, nessa, sabe? Então, assim, eu sou muito agradecida e, sinceramente, eu estou aqui para escutar muito também. Ah, que isso, é um prazer enorme aí, não só ter você como empreteca, né? Aliás, o empretec é que anda meio congelado esse ano, porque como é um treinamento presencial, e você sabe que é difícil ser diferente, né? Mas assim, toda a história que a gente desenvolveu depois, com as mentorias, com a consultoria lá no Pilates, então é muito bacana, assim, né? E bacana ver essa transformação, acompanhei todo o teu processo de transição, aí daí para Portugal, né? Essa história tua bacana aí né, de estar justamente preocupada com as pessoas e pode ter certeza que você também me inspira muito, Vanessa, nessa questão da atenção com as pessoas, com o ser humano, né? Isso para mim assim, é fantástico acompanhar toda essa trajetória. Que E é um coisa prazer linda, estar aqui, Vitor. né? Que maravilha. Obrigado pelo Olha, convite. obrigada a você. Aí vem, Vitor, tu és um profissional que, diferente da maioria das pessoas que possivelmente está nos escutando aqui, ou que vai nos escutar através do canal do Pilates Zone, a maioria é empresário ou autônomo de Pilates, né, que são ou fisioterapeutas, ou educadores físicos, ou até dançarinos, mas que não tem muitas vezes uma grande bagagem de gestão. Eu sempre te falei que era a minha maior dor. Então, não Isso. tem uma grande bagagem administrativa, de gestão, não só da empresa, mas gestão de pessoas, enfim, liderança. Então é muito difícil porque a gente é jogado para viver toda essa realidade, né?
Ou a gente se joga numa realidade sem nem saber o que é que vai viver. E aí, de repente, vem tudo isso. Tu és um profissional que tem experiência no business, na mentoria, na consultoria, em criações, em reinvenções. Tu já foca nisso há muito tempo, né? Em fazer com que projetos saiam do papel ou transformar. Eu lembro quando eu fiz o Canva, né? Que eu fui fazer o meu Pô, né? Canva, foi uma obra de arte aquilo ali, com os post-its tudo Foi alinhados, muito que eu tenho, colorido. Acho que é eu o tenho canvas mais colorido que eu já vi. A minha cabeça explode de ideias e eu tenho um toque de alinhamento, então eu fiz tudo alinhado. E eu realmente sei o quanto das ideias estão ali e o quanto funciona nesse momento, por exemplo. E eu sei o que é que as pessoas estão vivendo. Então, a minha preocupação em te trazer hoje aqui tem gente que está vivendo realidades diferentes agora. Estúdio pequeno, sem gestão nenhuma, sem caixa e possivelmente tendo que fechar. E há outros que já têm toda uma organização, administração, equipe, tudo. Tem um custo muito mais elevado por mês, né? Mas tem um caixa e tem uma organização maior. Ainda que a gente entre nesse assunto, dentro da tua experiência, como é que tu está enxergando todo esse caos no momento? O que é que está chegando para você? Das pessoas que já te Legal. acompanham, né? Como é que está chegando isso para você? Então, de várias formas, né? Porque cada um tem uma reação diferente numa situação dessas. Tem gente Uhum, que realmente entra em pânico, né, e fica sem saber o que fazer. Já tem pessoas que têm um pouco mais de tranquilidade. E aí falar em caos, né? Eu acho que talvez o caos se deva muito mais à velocidade das coisas do que às próprias coisas que estão acontecendo. Porque a mudança ela sempre aconteceu, ela sempre existiu na história da humanidade. E o que a gente tem hoje é uma possibilidade de compartilhar muito mais informações. Basta ver esse momento que a gente está vivendo, essa enxurrada de lives que tem por aí, de programas, de internet. Então, todo mundo correu, porque não tem mais a possibilidade, né, da interação pessoal, mas justamente filtrar quais são as informações que eu preciso absorver, quais são as informações, né, que são importantes nesse momento. Então isso é muito difícil e isso causa uma turbulência aí na mente das pessoas. E eu vejo assim muita gente preocupada, né, muita gente realmente está nessa situação que você falou por uma questão de despreparo e é um momento não só de se reerguer, mas também de se preparar, porque vem mais coisa por aí. A gente vai ser chacoalhado de tempos em tempos, né? E talvez isso demande justamente uma mudança no nosso modo de pensar. Eu tenho trabalhado muito a questão do modelo mental, né? E as pessoas veem, nós temos uma programação mental, né, na nossa formação. Então a gente pensa de acordo com os nossos valores e isso reflete nas nossas ações, nas nossas atitudes, né, no nosso comportamento e por aí vai. A gente vai vivendo a nossa vida dessa forma e de repente chega, né, uma sacudida como essa, né, que a gente está levando agora nesse momento e a pessoa desestabiliza, quer dizer, fica um pouco sem referência, né, sem saber o que fazer. Então uma das coisas que eu tenho dito direto assim ó, calma, né? Tranquiliza a mente, tranquiliza o coração, porque isso, como tudo que aconteceu antes da nossa história pessoal, inclusive, vai passar. E a gente tem que manter a nossa sanidade, manter o nosso equilíbrio, né? Para que isso aí realmente aconteça da melhor forma. E eu acho que nesse momento está sendo muito difícil justamente essa conciliação, né? De tranquilizar a mente, tranquilizar o coração, de gerar equilíbrio com a sua própria saúde, que vê, a gente justamente está vulnerável, né, em relação à saúde, quem está equilibrado tem menos receio, né, de estar pegando aí o vírus e por aí vai. Mas eu acho que a tranquilidade é uma coisa fundamental nesse momento. sim. E está sendo difícil a gente manter, como tu mesmo falou, essa sanidade, esse equilíbrio, quando a gente tem na velocidade muito acelerada que transformar aquele nosso negócio, né? Então é pegar E muita gente de surpresa num tempo muito curto. Então tem muita gente atirando para todo lado, fazendo de tudo um pouco, mas sem muito foco, sem muito alinhamento, né? É, isso. as, as,
Tô falando aí, a minha cabeça aqui viajando, né? Tu tem o teu projeto incrível, o Aeroplanos. E eu acho muito massa a tua linguagem, a referência que faz, desde o check-in, né, a passar pelo raio-x e verificar fazer toda uma análise na empresa de cada um e tal. E, o que eu gostaria de te perguntar agora, se tu conseguisse focar, e aí eu acho que não precisa ser no nosso cenário exclusivo de Pilates, não, mas do pequeno empreendedor despreparado numa boa gestão, digamos assim, né? Aquele que pode ir para o online, de certa forma, nem que seja numa substituição temporária, a gente pode. Tem áreas que não dá, mas a nossa área tem como substituir, pelo menos um percentual da nossa clientela, tem como dar essa aula online. É, então, dentro desse cenário, se tu pudesse passar, todo mundo está no teu check-in, do teu voo, tá todo mundo no teu check-in. Eu sei que a análise seria individual, eu tenho certeza disso. Mas se tu pudesse fazer um raio-x generalizado para que possa ajudar assim o montante de pessoas que vai nos ouvir, o que é que tu diria? Por onde elas deveriam começar? Vamos lá. Bacana, inclusive quero aproveitar, né, mencionasse aí o Aeroplanos e está à disposição, tem muito material sobre transformação digital lá, acessível, gratuito, né, para quem quiser acessar Verdade. lá aeroplanosbrasil.com.br, tá? E eu acho que o começo, Vanessa, assim, nós temos uma metodologia no Aeroplanos para esse processo de transformação digital. Tá? E aí tem a figura do avião, né? E cada parte do avião é uma parte da empresa. E adivinha quem é que está na cabine de comando? É o próprio empreendedor, é o próprio empresário. Sim, Então eu acho que o processo ele começa por aí, começa com essa mudança de mentalidade para perceber, tá, que nós estamos passando um processo e que esse é o novo normal. Tá, que depois sim, que isso tudo passar, a gente não volta ao que era. A gente vai estar com um mercado diferente, com pessoas diferentes, né, com negócios diferentes. Então, quanto mais rápido se aceitar isso e partir para uma mudança, melhor, né, menos doloroso isso vai ser. Então, o começo é por aí, é mudar a sua forma de enxergar o negócio, a sua forma de enxergar o mercado. E sim. eu acredito, esse advento todo da transformação digital que a gente trabalha lá no Aeroplanos, ele é uma coisa que já vinha acontecendo. Né? Eu tenho Uhum. dito assim, tenho ouvido outras pessoas dizerem que toda essa pandemia ela é um acelerador, é um catalisador de todo esse processo que já era inevitável. Então, isso traz grandes problemas, grandes dificuldades, mas isso traz grandes oportunidades também. Sim, E eu acho que, principalmente, né, nesse segmento de cuidado com a saúde, né, que o Pilates, basicamente, ele é uma ação no corpo, mas também ele atua na mente. Eu já tive a oportunidade de fazer o Pilates aí, né, há um bom tempo. Preciso voltar a fazer, inclusive, porque eu sou, eu sou tenista e tenista tem problema no quadril, tem que fazer tem. isso sempre para ficar em dia, né? E hoje tem muito colega meu que está fazendo online. Se você quiser. Olha, massa, massa. Mas eu acho que esse é um bom Claro, caminho, né? Esse é um bom exato. caminho. Porque as pessoas, assim, eu sinto isso, converso com pessoas que sentem isso, as pessoas estão em casa, sem poder se exercitar de uma forma orientada, às vezes para não ficar parado, vai fazer um exercício sem orientação e acaba sendo pior, Sim, né? Então, essa utilização do online como substituto nesse momento, eu acho que é um bom caminho para quem está aí querendo ingressar no digital. Mas o que que eu falo muito lá no Aeroplano, né? Que o corpo do avião, inclusive, ele é a parte de inovação e de estratégia. Você tem que fazer isso como uma estratégia para dar um passo seguinte. Tá? Isso não é só uma coisa a se resolver nesse momento. Né? Isso precisa ser parte de um novo modelo de negócio em que você pode mesclar aí o digital com o presencial, sim, fazer coisas online, fazer coisas presenciais, e muito focado no cliente. Eu acho que essa é uma grande inversão, talvez uma inversão não, mas uma mudança talvez muito grande, que a gente vai perceber aí, né, para frente, que é justamente esse foco mais aguçado na necessidade das pessoas. E aí, por isso que eu acho muito bacana essa tua proposta, né, esse cuidado com as pessoas. Eu acho que essa atenção com a necessidade das pessoas que você sempre teve, isso é com certeza boa parte aí desse sucesso, né, que você tem como profissional. Porque isso
já era uma necessidade e hoje vai ser imprescindível. As sim, pessoas, elas têm as suas necessidades individuais, né? E se eu conseguir enxergar o meu mercado, enxergar qual é a necessidade que ele tem, por exemplo, nesse momento, eu posso dar uma aula online, mas eu posso também fornecer algumas informações para as pessoas para manter essa relação, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Nesse período, eu preciso preservar. Isso assim, é a opinião de vários especialistas. Vale muito mais a pena você manter os clientes que você tem através de um bom relacionamento do que tentar partir para novos mercados e ver quem é que está exatamente, online para tentar conquistar nesse momento, né? Então, exatamente. eu acho que tudo é uma questão de mudança de modelo mental, seguido de estratégia, um foco aí, né, no mercado. E tem um outro pilar que a gente trabalha lá, que é muito importante, e de um lado, lá na ponta de uma das asas está o cliente, e na ponta da outra asa estão as pessoas, né, as pessoas no sentido dos Uhum, colaboradores, né, dos nossos parceiros de negócio, que também estão precisando de uma atenção redobrada nesse momento. Muita gente está, né, tá sofrendo assim, poxa, não sei se eu vou continuar trabalhando, se eu vou ter emprego, se eu não vou, se eu vou trabalhar desse jeito, se eu vou trabalhar em home office. A cabeça das pessoas está uma loucura de uma forma geral. sim. Então, eu acho que tratar, né, cuidar dessas pessoas vai ser fundamental aí para dar sequência, para que a gente consiga realmente um engajamento. As pessoas precisam entender, né? E o cliente é mais importante. Eu preciso dar essa atenção. Então, isso parte da liderança, né? Cada um Uhum. tem que achar o seu caminho para ver como trabalhar isso melhor. Exato. Eu fico agradecida de transparecer essa coisa do cuidado, né? E é o que a gente vem falando desde o início. Eu tive a sorte de estar uma semana ou 10 dias, talvez, mais acelerada, como se eu estivesse no futuro em relação a algumas coisas que eu sabia que ia passar no Brasil. E aí eu começava a falar, olha, é uma voz do futuro, eu estou falando o que é que vai acontecer. Se prepara, tu tem uns 10 dias que vai fechar, os estudos aqui estão fechando. Então eu já ia falando, porque eu fazia, olha, e aí quando eu começava a perceber também o movimento de muitas transmissões aqui ao vivo, eu falei exatamente isso. Não sei se é momento de buscar o novo e sim cuidar muito de quem tu já cuida, né? Mas muita gente começou a perceber isso depois. Teve muita gente que conseguiu segurar aí a onda de manter esse estar no online por enquanto, mas tem muita gente que ainda está perdida e eu sinto que o perdido não é porque está no online ou porque está nesse momento tendo que, não estando naquela zona de conforto, de estar no seu estúdio, recebendo seus alunos, usando aqueles recursos e equipamentos, né, que visualmente faz toda uma diferença para o cliente também. Agora você tem que usar um colchonete no chão e outros recursos que ele tenha em casa. E aí a gente já Isso. teve várias ideias compartilhadas aqui, mas, mas eu acho que vai além. Eu acho que é o desconforto de acreditar realmente no potencial de se fazer esse trabalho nesse momento do jeito que ele está sendo feito, sabe? Acreditar também que pode existir uma troca muito boa através do online. Porque se você acredita, não significa que você precisa deixar o presencial. Mas Isso. acreditar no potencial do online ainda existe muito estigma, né? Muitos preconceitos com ele. Não sei o que é que Muitos tu acha disso. preconceitos, muitos preconceitos, com certeza, muita resistência pelo fato de ser novo, né? E aí até eu queria dizer uma coisa para quem se sente perdido nesse momento. Não existe especialista. Uhum. Tudo é muito novo. Nós Sim. todos estamos experimentando, estamos aprendendo, tá? Inclusive, se você for falar com quem é de marketing digital, né, o pessoal que trabalha com digital há mais tempo, eles vão dizer, ó, a gente fazia assim, mas agora está diferente. É. Então, não dá para a gente pensar assim que existe receita pronta, porque isso tudo é muito novo e aí cada um precisa experimentar para poder descobrir o seu caminho, né? A gente tá Sim. vivendo um momento da experiência. Então, se Uhum. eu não me propuser a experimentar o digital, eu não vou saber o que funciona, o que não funciona. Mesmo quem já tinha um modelo digital, posso dar um exemplo, o Aeroplanos, eu já tinha sacado essa mudança há mais tempo e preparei a plataforma para funcionar. Ela, desde Uhum. o ano passado, já estava funcionando online, né, o modelo online.
mas tem um processo de expansão, tem um processo de captar mais gente, de continuar rodando. E isso tudo, nesse cenário, é um aprendizado diferente. Agora, uma coisa que eu acho importante, Vanessa, eu tenho sentido, tenho praticado muito isso, e visto que muita gente tem partido para esse caminho, que é o caminho das parcerias. Então, existe muito aquela coisa, e eu acho que você tem feito esse trabalho muito, muito bem, assim, em trazer as pessoas, né? Várias pessoas que têm os seus estúdios, que têm os seus negócios do mesmo ramo, da mesma área, para estarem juntas trocando ideias, né? Essa coisa da colaboração vai ser fundamental para que todo mundo possa superar isso mais rápido, porque ninguém tem todas as respostas, né? Não existe uma pessoa que saiba de tudo. Então, se a gente não contar com o conhecimento de cada pessoa, de cada profissional, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, né? E isso pode justamente agregar. Você sabe, eu até compartilhei com você a campanha do Sebrae Nacional, né? Que ele está pedindo para os empretecos filmarem, gravarem o que tem feito para superar essa dificuldade da crise e tal. Por quê? Porque eles vão compartilhar isso numa grande rede nacional, para que as pessoas vejam aquela pessoa falando ali e diga, poxa, bacana aquilo, talvez eu possa experimentar e talvez funcione para o meu negócio. Sim. Mas é um talvez que eu preciso checar se realmente funciona na prática. Então, é importante superar esse medo, essa resistência, né, que você falou das pessoas a entrar nesse meio digital, porque uma coisa importante, né, quando se fala no digital, as pessoas enxergam muito isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Eu vou para a rede social, vou fazer uma live no Instagram, eu vou aparecer lá, vou ter um site, e isso não é ser digital. Quer dizer, ser digital não é apenas isso. Né? Ele vai muito mais além. É toda uma estratégia digital que tem, e o que a gente está usando aqui são ferramentas. Tá? Assim como no passado, é tanta resistência, mas se a gente olhar para a nossa história, quanta gente lá não teve uma resistência de deixar de escrever à mão para usar uma máquina de escrever, por exemplo, que hoje não existe mais. Então, essas mudanças elas sempre aconteceram. O que a gente precisa é reagir mais rápido, né? E se integrar mais rápido a essa curva de mudança. Eu acho que isso aí é o que faz a diferença hoje, esse time, assim, essa velocidade com que as pessoas vão começar a experimentar coisas novas e ver por elas próprias aquilo que dá resultado. Sim. É momento, teve até uma profissional aqui que fez um comentário como se essa resistência não viesse somente dos profissionais que estão fazendo a proposta de ir para o online. Às vezes a resistência vem do contrário, e claro, vem do cliente, da clientela, às vezes o público dela tem um determinado perfil e ela não consegue resgatar, né? Para aquelas pessoas que, por exemplo, estão na situação limite, ela não tem caixa, Vitor, ela não pode se dar o luxo nesse momento de, eu vou parar e vou fazer tudo isso que todas essas lives estão me indicando a fazer. É momento de eu aprender, de eu colocar meus exercícios em dia, é momento, enfim, ela está numa vida virada de cabeça para baixo, ou porque ela tem criança em casa, ou porque tem uma mãe idosa, enfim. E ela está tendo que ser toda a atenção disso, não conseguiu captar seus clientes para o online, ou se conseguiu, não é suficiente para bancar as contas, tentou todo aquele cenário das negociações para minimizar os seus custos fixos e ainda não está suficiente, e ela está vendo um cenário distante de retorno efetivo, não é um retorno só de ordem superior, um retorno efetivo das pessoas terem a coragem de realmente voltar e aquele cenário estar dentro da normalidade. Quando é a hora que ela deve acreditar que é melhor ela, numa visão realmente administrativa, números, mais fria, qual seria a hora, dentro da tua opinião, de dizer assim, tá, tô trazendo aqui para o papel, eu acho que não devo dar continuidade ao presencial agora, talvez eu deva me recolher meu material, entregar o prédio, ou enfim. Quando seria essa situação mais drástica, que eu chamo de se manter no modo vegetativo, por algo parecido? Ficar em coma um momento para não. Pode
existe um prejuízo de continuar, né? Um Isso. saldo negativo. O que é que tu fala? O que é que tu falaria disso, Vitor? Eu vejo assim, às vezes a melhor estratégia é dar um passo atrás para dar dois para frente, né? Então, essa geração de caixa é o grande desafio das pequenas empresas hoje. A maioria das empresas, a gente fez até uma pesquisa lá pelo Aeroplanos, né, com uma parceria de uma colega, Jaqueline Freire, né, que trabalha com pesquisa, e ela mandou, teve várias respostas, e uma das perguntas era qual é o fôlego financeiro que as empresas tinham, né? Só 10% das empresas que responderam o questionário eram grandes empresas, empresas com acima de 100 funcionários, o restante todo eram pequenas empresas, e 25% dos respondentes afirmaram que tinham caixa para mais de 45 dias. Isso já deve fazer aí praticamente uns 20, quase 30 dias. E, quer dizer, 75% das empresas que responderam não tinham caixa para aguentar, né, pouco mais de um mês. E essa é a realidade de boa parte das empresas. Então, esse é o grande desafio, né, de gerar caixa para passar esse momento. Eu não posso pensar assim em coisas de longo prazo se eu não resolver os meus problemas de curto prazo. Isso é fato, o que está acontecendo aqui. Então, tem ações emergenciais, que você falou aí, das negociações, de reduzir custo e tal, mas isso tem um limite. Tá? Sim, Às vezes, o que eu consigo reduzir de custo, e aí entra uma situação delicada, que são as demissões, né, para quem tem funcionário, porque você sabe que demitindo uma pessoa, ela também vai, né, tá na dificuldade, vai ter que encaminhar a vida dela de alguma forma, talvez até nem possa contar com esse profissional quando a coisa se regularizar. Então, o que eu acho assim, mais importante, primeiro, se você não conseguir efetivamente gerar caixa, ou através até de conseguir um financiamento, o governo tem algumas linhas de financiamento que estão bem interessantes do ponto de vista de juros, tem gente que tem, outro medo que as pessoas têm, mas eu vou me endividar e tal, sim, né? Realmente é uma coisa que tem que ser avaliada com um critério, mas essa questão do endividamento, passar por essa fase, ou até suspensão temporária de contrato de trabalho para a pessoa, né, ter esse apoio do governo, enfim, são algumas alternativas que não são soluções para o negócio em si, mas são alternativas para que você possa, vamos dizer assim, ficar nesse estado vegetativo, né, ficar meio que dormindo nesse período, dormindo no sentido de não estar desenvolvendo o negócio, e aí quem tiver essa possibilidade pode se preparar realmente, né, e eu acho que parar nunca é uma opção, porque isso que a gente falou do relacionamento com o cliente, tá? Ele pode e deve continuar sendo realizado através de toda a tecnologia que a gente tem disponível. A sim. não ser que efetivamente a pessoa chegue à conclusão de, olha, realmente não dá mais para mim, eu não tenho como operar nesse meio digital, eu não tenho como, né, passar para essa nova fase da nova economia, e aí o melhor é encerrar toda a operação, que é uma situação mais drástica, né, e Sim. passar para outra. Mas o que eu penso assim, é que as pessoas têm que continuar vivendo, elas têm que ter alguma renda de alguma forma. E eu acho, Vanessa, que talvez seja um grande momento para cada um repensar, né? Repensar assim, a essência do seu negócio, por que eu estou fazendo isso? Esse negócio que eu tenho, que eu toco, né, que eu vivo dele, é uma coisa que realmente mexe comigo, é uma coisa que está alinhada com o meu propósito, é uma coisa que está no meu coração, porque algumas pessoas, tá, são poucas, mas eu conheço algumas pessoas, que assim, estão muito no negócio pelo retorno financeiro, porque é moda, porque alguém fez, porque herdou de alguém, enfim, por motivos que não são motivos relacionados à sua realização pessoal. E o que acontece? Quando isso não está alinhado com o meu propósito, tá, não está batendo no meu coração, fica mais difícil de achar alternativas em momentos difíceis. É mais fácil desistir. Então, talvez seja até o momento de olhar para dentro de cada um e fazer essa avaliação, antes de tomar outras decisões. Agora, se realmente for uma coisa que você é apaixonado, que você acredita, que você sabe que você impacta a vida das pessoas, tem que buscar uma solução para continuar essa jornada, para continuar sobrevivendo. E aí, como você falou antes, não tem uma receita genérica, mas tem alguns caminhos.
Tá? Eu acho que o grande caminho assim, é viabilizar o negócio durante esse período, que a gente não sabe se vai durar mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses. Né? Eu já ouvi comentários de alguns especialistas na área econômica, e a economia ela só volta à retomada mesmo de crescimento em 2022, quer dizer, tem 2 anos aí, que estava pensando lá para frente. Eu, particularmente, não acho difícil. Em 2015, que eu lembro quando eu fiz a minha mudança, né, da virada de chave para esse digital, comecei a fazer isso, na verdade, comecei a buscar. O pessoal falou, não, quando passar a crise, o ano que vem vai ser melhor. Eu digo, minha gente, não pensem nisso antes de 2020. Eu não sou nenhum visionário, não tenho bola de cristal, mas eu tinha esse sentimento, que era uma coisa que ia demorar mais. E acho que quando a gente se prepara para uma situação pior, né, a gente acaba se fortalecendo, aí, buscando soluções que são mais efetivas. Então, esse é o momento de buscar soluções. Eu acho que primeiro, né, perceber se você vai realmente quer continuar com esse negócio, se esse é o negócio que toca você, então eu vou buscar alternativas para me manter vivo durante essa fase e começar a repensar, né, outras formas. E quem vai dar essa resposta é sempre o cliente, é sempre a pessoa cuja necessidade eu estou atendendo. Porque ela vai me dizer assim, aí você falou no início, não é tanto a resistência do dono do negócio, mas é a resistência do próprio cliente. Isso está acabando, gente. Essa situação que a gente está vivendo hoje, né, é uma questão de falta de opção. As pessoas, elas não pediam delivery, estão pedindo delivery porque senão morre de fome. Elas não assistiam programação online, porque hoje é só o que tem para assistir. Então, isso é uma questão de sobrevivência das pessoas, e nós, seres humanos, sempre tem aqueles mais resistentes, né, aqueles menos resistentes, mas mesmo os mais resistentes vão acabar cedendo a esse modelo. Isso seria natural por uma questão da evolução da tecnologia, da cultura, né, de uma forma geral, mas hoje ele está acelerado, esse movimento está acelerado em função dessa situação toda de quarentena que a gente está vivendo. Então as pessoas estão reaprendendo a viver, né? E isso é novo para todo mundo, né? Com certeza. Quando a gente estava aqui em casa, 40 dias de quarentena, funcionando no formato de homeschool, com duas crianças já numa idade um pouco mais, né, que dá para desenvolver a autorresponsabilidade, mas só depois desses 40 dias é que veio o ingresso oficial da escola do governo aqui em Portugal para poder realmente agir através da televisão. Encontraram soluções que sejam alinhadas com a possibilidade de todos. E foi mais outra transformação, porque aí modificou mais ou menos o formato que a gente vinha fazendo, e aí entraram novos desafios, ou seja, todo mundo está passando por, acho que todo mundo está passando. Eu tenho na minha família, uma grande parcela da minha família é pequeno empreendedor. Eu faço, meu Deus do céu, como que não teve um chefe de família lá em cima que disse assim, olha, vai ser todo mundo funcionário público, ou vai todo mundo, sei lá, ser investidor. Ninguém ensinou a gente a ser isso, só ensinou a gente a empreender. Então, tem muito empreendedor na minha família, e nesse momento tem muita gente tendo que se reinventar, porque há coisas que dá para você ir para online, há coisas que é um pouco mais difícil, e complica. Imagina uma pessoa que faça, né, uma manicure nesse momento e ela não pode ir à casa da pessoa. Não sei se ela saberia ensinar como fazer a sua unha em casa tão rapidamente num vídeo para colocar e criar um canal, fazer toda uma construção de audiência, enfim, né? Então não acontece tão rápido assim, né? Então não é. Então, são novas habilidades, né, que o mundo está exigindo hoje. Isso não é de agora, há muito tempo se fala assim, olha, as profissões que vão Sim, existir nos próximos anos ainda não foram inventadas. A gente está ouvindo esse discurso há anos já. Né? sim, Então, a demanda por novas habilidades, ela não é nova, ela não é recente, é uma coisa que agora as pessoas vão ter que aprender. Olha, eu não sei ensinar, então eu vou ter que aprender a ensinar, que é uma sim, coisa da manicure, ensinar a fazer a unha. Isso é sim. uma habilidade, né? Uma habilidade que alguns profissionais vão ter que desenvolver, e outras tantas habilidades que a gente talvez ainda nem imagine, né? Pelo tanto de coisa que vem por aí. E aí você falou a coisa do empreendedor, né? Eu acredito muito, Vanessa, que o mundo ele será dos empreendedores. Eu acho que a gente está vivendo hoje vai dar uma reviravolta, assim, todas as relações de trabalho
ver as nossas, com esse processo todo, coisas que a gente está podendo fazer hoje, como suspensão de contrato de trabalho, essas coisas eram impensáveis na nossa legislação trabalhista que está para lá de caduca aqui no Brasil. Exato. Tá? E essas coisas acontecem, quer dizer, na medicina a gente viu, né, também um avanço grande em função da pandemia. Tudo isso, essas mudanças que isso impacta, né, na política, na legislação, tudo isso é uma resposta a esse movimento. Então, claro que as coisas não caminham na mesma velocidade, talvez, que deveriam. Né? As pessoas não acompanham a tecnologia na velocidade que elas talvez deveriam acompanhar, as leis não são reformuladas na velocidade, né, que as coisas acontecem, a cultura ela demora um pouco mais para ser modificada e se adaptar a uma nova realidade, mas isso é um caminho, né? Eu acho que tudo isso vai se acomodando e para onde vai, como vai se acomodar, talvez a gente só tenha noção aí daqui a um pouco mais. O horizonte ainda é meio nebuloso para a gente saber isso agora. Pelo É. menos eu enxergo assim e vejo que muitas pessoas estão com essa visão meio Sim, nevoada, né? é verdade. Eu conheço muita gente muito experiente nessa área e que apostavam muito e falavam muito e estão tendo que respeitar o momento, que não está dando para adivinhar muito o que é que vai acontecer. É um pouco assustador isso, né? Mas é um grande desafio. Um grande desafio. Você lidar com o incerto, com da linha do tempo e dentro das possibilidades. É muito você se inovar e você se recriar e você. Porque tem muita gente que talvez não esteja apostando numa grande mudança porque acredita que daqui a 15 dias, um mês, volta ao normal. Mas se você acreditasse que não vai voltar à normalidade em 4 meses, talvez você já tivesse que fazer um grande plano agora. Então é Isso. difícil você tomar uma grande ação quando você não tem certeza do que está na frente, né? É Só que, por isso que essa mudança de mentalidade é a primeira coisa, né, o que tem que acontecer, porque isso puxa todo o resto. Então, exato. você sabe que eu trabalho com planejamento há muito tempo, né, e eu ouço muita gente assim, com essa incerteza não dá para planejar, não vale a pena planejar. Agora, mais do que nunca, você precisa planejar. Exato. Só que é um planejamento diferente, você não pode planejar para um ano, para 2 anos, você vai planejar para um mês, para 2 meses. Sim, Tá? Então, esse processo ele acabou mudando muito em função de toda essa situação, mas a sim. essência ela permanece. Eu acho que se ninguém tem certeza de nada, a única certeza que a gente pode realmente ter é que tudo vai ser diferente, né? É Nada vai verdade. ser como era antes. Inclusive, eu acho que eu me lembro e andei vendo nas tuas coisas que tu tens, acho que não sei se é um projeto pedagógico, uma pedagogia, algo do tipo comece bem, começar bem. E se uma pessoa ela não, se ela nesse momento está nesse buraco todo, ela também pode pensar no começar bem. Ela pode, é momento dela, é como se fosse assim, você está com o guarda-roupa desarrumado, dá para tirar toda a roupa e tentar começar bem e arrumar tudo de novo do zero. É momento de fazer isso, dá para ela começar como se fosse um zero e trabalhar essa mentalidade no meio desse cenário. Eu acho que sempre é tempo, né? E eu não diria do zero, até porque quem já empreende, quem já está no mercado há mais tempo, tem uma bagagem, tem uma experiência que não pode ser descartada. Ela talvez não sirva de referência para replicar isso outras vezes para frente, porque se funcionou lá atrás, não é garantia que vai funcionar na frente. Uhum. Tá? Mas eu acho que se começa já de um ponto de partida, usando essa referência, né? Que você falou do Comece Bem, isso foi uma metodologia que eu ajudei a estruturar lá do Sebrae, para quem está começando novos negócios. E, inclusive o Sebrae percebeu que precisava ser digital. Isso foi em 2018 que eu concluí essa metodologia, tá? Que era uma metodologia híbrida, tem parte digital e parte Uhum. presencial, né? E Sim, agora deve estar está salvando muito, assim, porque a parte digital estão lá, as videoaulas já gravadas, está tudo pronto, então isso facilita bastante. É a coisa de se preparar antes. Então, o que sim. você está falando de recomeçar, eu acho que talvez seja uma realidade para a maioria de nós.
né? Um constante recomeçar. Às vezes, né, quanto mais eu recomeço, talvez menor seja a intensidade, mas se eu percebo que eu tenho um modelo que não me satisfaz, eu tenho trabalhado muito, Vanessa, assim, coisas que eu vi ao longo, são 25 anos de consultoria, Uhum. e a maioria aí em pequenas empresas, eu vejo assim, a pessoa quando ela começa um negócio, ela começa o seu negócio com aqueles desejos assim de ter independência financeira, né, de ser dono do seu tempo, de fazer as coisas do jeito que ela quer, ter a sua liberdade, né? E aí essas mesmas pessoas, depois de 5, 10, 15 anos de mercado, eu olho para essas pessoas e está acontecendo exatamente o contrário. Eu costumo dizer, elas estão reféns do seu negócio, reféns da sua rotina. Ao Sim, invés dela mandar no negócio, o negócio manda na vida dela. sim, Né? E aí isso acaba sendo, como dizer, que a pessoa está presa, né, pelo negócio. Então, se isso é uma prisão, eu acho que sim, é o momento de se libertar disso e construir um modelo de negócio, né, que te dê mais liberdade. Eu tenho que olhar assim, o que eu quero? Né? E aí eu digo isso por experiência, aconteceu comigo, né? Você sabe, né, eu tinha lá uma empresa, tinha uma estrutura empresarial, com equipe, com tudo, só que eu estava sendo absorvido pelo trabalho. A minha qualidade de vida não era a que eu queria levar. sim. Eu digo, olha, o resultado financeiro a esse custo não me interessa. Né? Foi no momento que eu comecei a pensar e fiz exatamente o que você falou. Né? Remodelei todo o negócio, né? Comecei de novo, e aquilo que eu falei, não do zero, porque usei toda a Sim, experiência, toda a bagagem, né? Que eu já tinha adquirido, mas o negócio hoje é diferente, né? A maneira de atuar é diferente. Antes de começar esse processo, eu já tinha feito mentoria online, né? Já tinha feito, inclusive, em março de 2019, quer dizer, um ano antes do coronavírus, foi meu primeiro grupo de mentoria online coletiva, né? Com vários olha, empresários. E esse modelo funcionou. E eu tinha muita resistência nisso. Tá? Na verdade, lá em 2008, eu comecei a trabalhar com educação à distância, o pessoal da Universidade Federal aqui de Pernambuco, tá? E eu tinha muita resistência e não. Eu comecei a trabalhar porque eu via que tinha alguma coisa diferente, mas eu, capaz, isso não tem a mesma qualidade, não é a mesma coisa. E realmente não é a mesma coisa. E não precisa ser a mesma coisa. exato. Eu acho que dificilmente algum modelo ele vai substituir o contato humano. Isso que a gente está fazendo aqui é ótimo, é bacana poder te ver aí do outro lado do oceano, né? E a gente está É, contribuindo aí com várias pessoas que estão nos assistindo, e eu acho que isso é fantástico, isso é um ganho da tecnologia. Aí você vai dizer assim, mas era muito melhor, seria muito melhor se nós estivéssemos numa sala, se abraçando. Claro, né? O contato claro, humano é importante. Mas quando não é possível, né, é ruim a gente ficar sem opção. Então, exato. eu acho que tem opções, existem opções para quem quer empreender, para quem quer reformular o seu negócio, para quem quer, eu diria assim, repensar a sua vida. Desde que eu remodelei, eu tive que ressignificar o meu propósito, inclusive, e aí essa brincadeira do Aeroplanos me levou a fazer a repensar o meu propósito como sendo transformar empreendedores em pilotos da sua própria vida. Porque eu vejo que nem todo empreendedor, por ser empreendedor, por ter um negócio, ele tem o comando, né, daquilo que Exato. acontece. Então, aquilo que eu falei, às vezes ele está meio refém da situação, e se você observar, essas pessoas, elas são agora, talvez, não sei se alguém se identifica aqui, mas geralmente são as pessoas que estão reclamando da economia, do governo, da política, da China, estão reclamando todo mundo, mas não assumem o seu papel de protagonista. Tudo bem, isso tudo está acontecendo, Sim, mas o que eu posso fazer a respeito? O que está ao meu alcance? O que eu posso efetivamente mudar? Não vou mudar o mundo lá fora, não vou resolver o problema do coronavírus. Agora, pode ser que eu possa fazer alguma coisa aqui no meu ambiente, na minha família, no meu negócio. Então, isso está ao alcance de cada um. sim. Eu acho que é importante, muito importante essa percepção, né, de que aquilo que realmente eu tenho como mudar e aquelas coisas que eu não tenho, né, como fazer, gerar um grande impacto hoje, é aquilo que eu falei. Vamos impactar através da colaboração, né, juntar com quem conhece e tal, para gerar uma onda de Sim, impacto positivo. Eu acho que é isso. essa coisa de pensar positivamente não é nada, né, pensamento positivo e tal, você é utopia, não.
Não é por isso, é porque a gente precisa vibrar numa frequência diferente. Tá? Então, quando a gente vibra numa frequência positiva, a gente acaba encontrando as respostas, né, que a gente vai buscar. Agora, eu vejo assim, realmente, que a gente falou logo no início, né, da nossa conversa aqui, as pessoas estão muito desesperadas, estão muito preocupadas com isso, elas se bloqueiam as respostas. Verdade. E a resposta, às vezes, está do lado dela, né? Às vezes está na frente, a pessoa não está enxergando porque está realmente bloqueada aí, né, com esse processo todo. É verdade, Mas, Vitor. enfim, né? Eu tenho fé que É, que a gente vai conseguir ultrapassar esse momento todo e vai sair dele. Olha, vão sair tantos profissionais acho que com transformações dentro de seus negócios, ou dentro, se reinventando profissionalmente. Eu acho que vai ter muita gente que vai conseguir se achar, vai ter quem vai estar perdido, mas isso vai se transformar numa oportunidade para poder ela crescer profissionalmente, buscar ajuda. Mas eu acredito que tudo é útil para que a gente use aquele momento para trazer algo bom depois, né? Mas é no meio desse caos que a gente vai se transformar. Mas vai ter que passar por um pedacinho do caos também, né? então, e é preciso, eu acho, inclusive, que é preciso ser grato ao caos. Né? Preciso ter gratidão Uhum. por esse momento, porque tem muitas coisas que não fosse, né, todo esse contexto que a gente está vivenciando, talvez Sim, nós não tivéssemos esse tempo, essa parada para pensar naquilo que realmente é importante para a nossa vida, né? Naquilo que realmente impacta, naquilo que vale a pena. Porque às vezes a pessoa está tão mergulhada na sua rotina, no seu negócio, né, no seu dia a dia, ela não para pensar nisso. E, poxa, o tempo é implacável, né? O tempo vai passando. E perceber que o tempo passou e você não foi feliz, ou você não cumpriu um propósito, você não fez aquilo que você gostaria de ter feito, lá no final da vida deve ser muito doloroso. Né? sim. Então, o tempo é uma coisa que a gente tem que estar aqui, né, e que tem que ser aproveitado o melhor possível. Então, esse tempo é o tempo da gente ficar na quarentena, ficar em casa, aprender, achar soluções, evoluir como seres humanos, né? Quer dizer, ter tempo para várias coisas. Então, eu acredito que é preciso gratidão também, né, por todos os momentos da nossa vida. Momentos de dor são aqueles que normalmente as pessoas mais crescem. É verdade, com certeza. Olha, Vitor, a gente tem 6 minutinhos ou 5 aqui para essa live acabar. Eu agora que observei que alguém mandou uma possível pergunta aqui. Tu me permite abrir para Vamos lá, ver claro. se ela Vamos lá, já vamos foi, responder as perguntas aí, se a se gente ela. puder responder. Aqui é uma pergunta que deve ter sido enviada faz tempo, da Luciana. Foi quando a gente estava falando sobre o caixa. Se existe um Legal. cálculo para definir qual deve ser o valor mensal de caixa, dentro do nosso tempo, né? A gente tem 5 minutos Sim, no máximo, mas a gente faz a beleza. despedida aqui para encerrar. E o que é que tu consegue Tá. fazer? Bom, sendo bem objetivo, então, né, para responder aí a Luciana, é, cada negócio tem uma necessidade de caixa. Né? Então, isso depende muito da estrutura, por isso que foi tão importante fazer essa redução, né, Uhum, das despesas mensais e tal, porque é, eu acredito assim, Vanessa, toda a gestão ela é muito particular, né, da pessoa, daquilo que a uhum, pessoa quer. No início, quando eu atuava muito como consultor autônomo na consultoria, né, era aquela história, eu estava lá matando no almoço para comer no jantar, aquela velha história que muita gente faz. E eu sim. defini primeiro uma meta de dizer assim, eu preciso estabelecer uma reserva de caixa que eu possa ficar 30 dias sem trabalhar. Se acontecer alguma Uhum, coisa, eu tenho 30 dias de fôlego de caixa. Tá? Então, isso quer dizer que se você não faturar, se não entrar dinheiro no seu caixa naqueles 30 dias, você paga as suas contas pessoais e as contas da empresa. uhum, Tá? Então, como isso é diferente para cada um, o cálculo, né, deve ser por aí. Depois eu estipulei que eu deveria ficar 3 meses. Tá? Depois a reserva foi aumentando. Não, eu quero ficar um ano para ter tranquilidade. Então, sim, e é importante definir meta. Né? claro. Quando você define isso como meta, eu acho que essa pergunta da Luciana ela é muito importante, que permite a gente falar nisso, né? Definir uma meta. Olha, eu quero ter uma reserva de caixa para 30 dias. Né? Comece se você não tem tanto fôlego, começa para uma semana, aí depois vai aumentando gradativamente. Eu tenho assim, pelo menos uma percepção que se você tem 30 dias para frente de fôlego de caixa,
isso já te dá uma certa tranquilidade. E aí cada um tem que fazer a sua conta, né? Junta Sim, todas as despesas e vê quanto é que você precisaria, e é preciso disciplina para fazer essa reserva. Né? sim, Então, basicamente é isso. E eu acho que quem não fez, quem fez agora está mais tranquilo, né? Está podendo sim. passar esse tempo com mais tranquilidade. E quem não É, fez, é o que eu falei no início, vai precisar fazer porque a gente vai passar por outras aí, né? eu acho que sim. Vitor, meu querido, olha, quero ter ainda um tempinho para poder te agradecer aqui. Te pedir autorização para que essa live possa ficar salva, uma vez que ela funciona num horário muito comercial, né? E tem gente que esse Claro, horário pode está ver. trabalhando. Então ela fica pelo menos 24 horas e o pessoal do chá já está acostumado a assistir no seu horário mais conveniente. Então, eu te peço essa autorização para que ela fique aqui disponível para todo Beleza. mundo. E olha, sempre muito bom conversar contigo, aprender contigo e podendo compartilhar isso daí, para mim, foi um grande prazer, assim. Eu fico muito feliz. Apesar de achar que a gente tem um minutinho a mais do que o horário fechado, porque a gente reabriu a live. Então ela vai ter uns Uhum. minutinhos a mais aí, agora que eu me lembrei. Que ela começou, mas não começou às 11 em ponto, né? A outra que foi. Mas Foi, com então 10 não vai ter minutinhos aí. tanto aperto aqui na saída, mas eu aprendi muito, já tive a chance de estar contigo por muito tempo dentro da tua orientação e acho que o teu trabalho ele é muito importante para as pessoas, para os empreendedores, aqueles que vão ter com você através do Sebrae, aqueles que vão através das consultorias particulares ou aqueles que entram no projeto do Aeroplanos, enfim. Eu acho que tem muito a agregar. Estás com uma equipe muito boa lá também no Aeroplanos, pessoal muito maravilhoso. A equipe E lá é show, os profissionais que estão lá são fantásticos. é verdade. E aí, Vanessa, a minha jornada hoje está muito ligada à capacitação desses profissionais. Eu percebi que se eu utilizar, né, essa experiência para contribuir para o melhor desempenho de outros profissionais, eles vão conseguir impactar muito mais empresas do que eu conseguiria sozinho. Né? Então, é o jeito Exato. aí de levar esse conhecimento para mais gente. É verdade. Mas, ó, Olha, mas foi ótimo aí tomar esse chá com você aí, né, com o Joe. é, pois é. E, e participar, né, dessa live aqui contigo, com os teus pupilos aí, teus empregados, teus empresários, teus seguidores, né, Sim, teus parceiros, enfim. Espero que realmente tenha agregado aí, né, as experiências e bacana. Continua aí com o projeto, nessa pegada legal aí, acho muito bacana, tem muito a contribuir, tem muito a agregar aí, né, para as pessoas que estão assistindo aí. que bom, Vitor. Obrigada. Eu já compartilhei e vou continuar compartilhando para que as pessoas possam te encontrar e encontrar todo o teu trabalho. Mas eu vi pelos comentários que o pessoal ficou muito feliz e eu acho que vai dar muito certo. Principalmente nessas 24 horas, vai ajudar muita gente. Tem muita gente precisando ouvir essa voz da experiência de quem não só esteve à frente de empresa, mas também estudou tudo isso, né? Então, traz uma bagagem muito diferente daquela da gente, né? Então, tu é um engenheiro com especialização em novos negócios e com toda essa bagagem de business, administração e, enfim, consultoria. Tem muita bagagem para ensinar a gente. Então, eu sou muito, muito agradecida mesmo. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui e dizer que a live vai ficar salva aqui, como sempre, para que a gente possa compartilhar esse conteúdo. Obrigada, Legal, viu? prazer aí. Valeu mesmo. Um cheiro. Tchau, tchau Cheiro a para todos todos. aí. Tchau, tchau, Vitor. Te Tudo de ligo. bom. Fiquem bem.